2012 é ano de eleições municipais no país. Os cerca de 140 milhões de eleitores devem ir às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E para escolher melhor as propostas dos candidatos, os eleitores devem ficar atentos aos espaços dos políticos no rádio e na televisão. Ao todo, são meia hora de propaganda 3 vezes ao dia, menos aos domingos. Mas você sabe como é feita esta divisão do tempo dos políticos no rádio e na TV? A Lei 9.504 de 1997, conhecida como Lei das Eleições, regulamenta a propaganda eleitoral e diz que o horário reservado para a propaganda no rádio e na televisão é dividido entre os partidos e coligações e não entre os candidatos. É o que prevê o inciso 2º do artigo 47 da lei. Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo anterior, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato e representação na Câmara dos Deputados, observados os seguintes critérios. Para participar desta divisão, é necessário que os partidos e coligações tenham candidatos registrados para concorrer a um determinado cargo. Se um partido lança um candidato a prefeito, por exemplo, mas não lança um candidato a vereador, então ele só terá direito à reserva de tempo nos dias destinados à propaganda eleitoral do candidato a prefeito. Na verdade, é um jogo de sedução, um jogo midiático, em que a produção passa a ser muito mais intensa, muito mais decisiva do que a capacidade de educar civicamente o eleitor. Outra condição é que os partidos e coligações tenham representação na Câmara dos Deputados, ou seja, tenham deputados federais eleitos. Mas e os partidos pequenos ou recém-criados? Na prática, então, teriam o tempo de propaganda reduzido, já que muitos nem tinham representação na Câmara. Só que um desses partidos políticos sem representação ainda na Câmara dos Deputados resolveu procurar o Supremo Tribunal Federal. O PSH, o Partido Humanista da Solidariedade, pediu a divisão igualitária de todo o tempo de propaganda no horário eleitoral gratuito. Por maioria, a Corte decidiu que a distribuição do tempo no horário eleitoral gratuito deve ser feita de forma proporcional à bancada dos partidos na Câmara e que a regra vale, inclusive, para partidos recém-criados e que não disputaram as eleições. O julgamento sobre o tempo de propaganda nas eleições é o tema do programa Grandes Julgamentos do STF. O plenário decidiu que o cálculo deverá ser feito em cima dos votos recebidos pelos fundadores da nova legenda, mesmo que eleitos em outros partidos. Eles poderão participar do rateio de 2/3 do tempo de propaganda, 20 minutos, que é dividido entre as legendas com representação na Câmara. O outro 1/3 do tempo, 10 minutos, será rateado entre todos os partidos políticos. Todo partido que tem representação no Congresso Nacional tem direito ao uso dos 2/3. E todos os partidos, têm ou não representação, aliás, na Câmara dos Deputados, não no Congresso, têm direito a 1/3 de maneira, igualitária. Então, na verdade, os que não tinham representação já tinham 1/3 de maneira igualitária. E os que tinham representação na Câmara dos Deputados dividiam os 2/3 da propaganda conforme o número de representantes e tal. A situação nova é justamente essa de ser um partido que acabou de ser criado e que, portanto, a representação que ele tem não advém das eleições, e sim da migração dos candidatos eleitos. Os partidos e coligações também não podem apresentar programa de rádio e televisão em tempo inferior a 30 segundos. Se depois da distribuição do tempo no horário eleitoral, um partido não alcançar este período mínimo, a lei assegura o direito dele atingir o limite de 30 segundos na programação. A decisão foi durante o julgamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade. A ADI 4430, apresentada pelo PSH, o Partido Humanista da Solidariedade, e a ADI 4795,
em que os partidos políticos Democratas, PMDB, PSDB, PPS, PR, PP e PTB tentavam afastar qualquer interpretação da lei das eleições que permitissem que os partidos que não elegeram representantes na Câmara dos Deputados e as legendas recém-criadas participassem do rateio de 2/3 do tempo no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Sempre foi tradicional no Brasil, né, que os partidos que tinham representação na Câmara teriam espaço maior proporcionalmente na rádio e na televisão. Agora, isso aí, querendo ou não, não é tão democrático assim. Se a sociedade tem o direito de escolher entre representantes de partidos que não tenham representação no parlamento, significa que eles também deveriam ter espaço para fazer as suas campanhas. Agora, o Supremo decidiu de uma forma mais equânime, e agora esperaremos como é que isso vai ser implementado. Se não tiver direito de participar, como é que ele vai conseguir eleger algum candidato? Então, há um aparente choque aí entre o incentivo à criação dos novos partidos e a impossibilidade desses partidos elegerem uma composição na Câmara Federal se eles não podem participar da propaganda eleitoral gratuita, ou se eles só podem participar naquele pequeno período, mesmo tendo um número grande de deputados legitimamente, né? Você vai ver no próximo bloco como foi a votação das 2 ações diretas de inconstitucionalidade no plenário. Impedir que o parlamentar fundador de novo partido leve consigo sua representatividade esbarra exatamente no princípio da livre criação de partidos políticos. A lei das eleições assegura de maneira clara o direito de propaganda eleitoral aos partidos novos. Eu não recebi delegação do povo brasileiro para reescrever uma lei tão importante como essa. Não saia daí porque nós voltamos em instantes. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. Você acompanha no programa de hoje o julgamento em que o Supremo decidiu que parte do tempo de propaganda eleitoral gratuita dos políticos no rádio e na televisão deve ser distribuída proporcionalmente entre todas as legendas, inclusive as recém-criadas. A regra vale a partir das eleições municipais de 2012. A decisão do plenário foi durante o julgamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade, julgadas em conjunto. Uma proposta pelo PSH, Partido Humanista da Solidariedade, e outra apresentada por 6 partidos políticos. Para o relator dos processos, ministro Dias Toffoli, impedir que o parlamentar fundador do novo partido leve a representatividade afrontaria o pluripartidarismo brasileiro. Atribuiria, em última análise, um desvalor ao mandato do parlamentar que migrou para o novo partido, retirando-lhe parte das prerrogativas de sua representatividade política. Restaria em evidência desestimulada a criação de novos partidos, em especial por parte daqueles que já ocupam mandato no parlamento brasileiro. Não haveria liberdade constitucional de criação, mas com um ônus enorme para quem já exerce mandato. O relator também entendeu que, se a legislação permite a migração de políticos para novas legendas, sem enquadrá-los como infiéis, a migração do tempo de propaganda também é legítima. No entanto, Dias Toffoli advertiu que o tempo de propaganda só poderia ser dado à nova legenda no caso dos parlamentares fundadores e não para os que decidirem migrar em qualquer momento. Uma coisa é o parlamentar que deixou o seu partido para fazer a criação de um novo partido.
Outra coisa é esse novo partido já criado receber um parlamentar que ficou migrando. Concordo com Vossa Excelência, não devemos encampar o procedimento do paraquedista. Porque aí ele não está indo para a liberdade de criação. Talvez eu não tenha ficado claro no meu voto. Eu percebi o raciocínio de Vossa Excelência. É essa a distinção que eu quero fazer. O relator foi acompanhado pelo presidente da Corte, ministro Aires Brito, e pelos ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e Rosa Weber. Acompanho o ministro Toffoli quanto à violência ao direito de acesso, ao princípio do acesso de todos, né, da igualdade de acesso dos partidos políticos, que eu reputo fundamental. Eu não tenho dúvida que o inciso 1º, de fato, afronta, né, nesta leitura, ou seja, que o caput seja pertinente ao inciso 1 e ao inciso 2. Com relação à proporcionalidade, a vinculação da proporcionalidade apenas aos partidos políticos com representação na Câmara dos Deputados, eu não vislumbro inconstitucionalidade, porque entendo que a verdadeira igualdade está justamente em tratar desigualmente aos desiguais. A ministra fez essa observação porque o relator do processo, o ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da expressão e representação na Câmara dos Deputados, que está no parágrafo 2º do artigo 47 da Lei das Eleições. Mas o relator, porém, deu interpretação conforme a Constituição para admitir que os novos partidos contabilizem apenas o número de deputados que fundaram a legenda. Se, por um lado, a legenda ainda não participou da eleição, afastar a aplicação do inciso 2 do parágrafo 2º do 47 da Lei Eleitoral seria conferir ao Partido Novo, que já nasce e conta com parlamentares, com representatividade, o mesmo tratamento que se confere aos partidos que já foram rejeitados pelo voto popular, aos que nunca conseguiram obter, na dada legislatura, sequer um deputado federal. Seria um partido em stand-by. Em stand-by. Se existe um papel que o Supremo Tribunal Federal tem que exercer, é um papel de tutela das minorias. E esse é um caso típico de defesa das minorias ao se proteger essa possibilidade de que o partido político, mesmo sem representação na Câmara, com exclusão desse texto do parágrafo 2º, possa se pronunciar, porque, do contrário, efetivamente, há uma afronta aos valores democráticos da cidadania e ao pluripartidarismo. Não bastasse o fato de que a legislação eleitoral não ter estabelecido um cenário de exclusividade no que concerne ao direito de antena para agremiações que disputaram um determinado certame, ou seja, para agremiações que já passaram por eleições, eu acrescento e destaco em acréscimo que o plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inconstitucionalidade de normas, entre aspas, que, em face da gradação de votos obtidos por partido político, afasta o funcionamento parlamentar e reduz substancialmente o tempo de propaganda partidária gratuita e a participação no rateio do fundo partidário. Me parece que o relator logrou sintetizar essa apreensão quanto à necessidade de uma decisão aditiva transitória que identificasse essa lacuna. E que é coerente com a decisão da fidelidade partidária. Sim. E também coerente com a decisão reveladora da Corte dessa lacuna na disciplina legislativa hoje existente. Mas ainda não profita aos partidos. Eu também. A preocupação fundamental nesse contexto que reside no fato de que a lei eleitoral deve respeitar o mais possível, a igualdade entre os diversos partidos, os diversos protagonistas do processo político eleitoral, estabelecendo, sempre que viável, regras equânimes que não tenham por objetivo favorecer nem prejudicar qualquer candidato ou qualquer partido político.
E Heráclito dizia, das suas máximas, o seguinte, magnificamente: na contraposição dos polos, né, na contraposição visível, a harmonia invisível. Essa harmonia, entretanto, disse bem o ministro Celso de Mello, embora não usasse essa palavra, é uma harmonia dinâmica, é uma harmonia evolutiva. Não é nada, pode ser até estável, mas jamais estratificado. É por isso que esta Suprema Corte, Vossa Excelência estava lembrando, Chico de Campos, é por isso que essa Corte tem sim esse papel de atualizar a Constituição. Por delegação dada pelo próprio Poder Constituinte. Pelo Poder Constituinte. O ministro Joaquim Barbosa rejeitou as duas ações. O ministro criticou o fato de os partidos políticos usarem uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir o que chamou de uma questão pontual. Eu não recebi delegação do povo brasileiro para reescrever uma lei tão importante como essa. E, sobretudo, uma lei que está em vigor há 15 anos, que vem regendo as eleições há 15 anos. Essa ação direta, fugindo completamente à vocação das ações constitucionais do chamado controle abstrato, foge completamente à natureza desse tipo de contencioso. Ela visa visivelmente a resolver um problema pontual de certas agremiações. A ação direta não se presta a esse tipo de jurisdição. Não se presta. Os ministros Marco Aurélio e César Peluso também divergiram do relator. Eles defenderam que o tempo de propaganda deve ser dividido igualitariamente entre todos os partidos políticos, independente da bancada deles na Câmara dos Deputados. Não posso, presidente, agasalhar o fator de discriminação adotado. Ao contrário, devo sim, observando que a Constituição Federal não cogita de partido de primeira e segunda categoria, entender que todos os partidos, considerado o certame, a disputa eleitoral, as eleições a serem realizadas, devem concorrer na divulgação de seus candidatos no horário gratuito, que não é gratuito, é gratuito para eles, partidos, mas para nós outros não, que nós pagamos esse horário. Devem concorrer em igualdade de condições. Essa igualdade de oportunidades, sobretudo de acesso aos meios de comunicação, ela é fundamental, ela, na verdade, ela é até superior a outros aspectos dessa mesma igualdade de oportunidades, porque o acesso à mídia é absolutamente determinante hoje, se não decisivo, no destino e no resultado das eleições. Isto é, um partido político que não tenha tempo integral, o que tenha tempo restringido, o que não tenha, na prática, tempo algum, evidentemente, ele não pode aspirar a um bom resultado, porque as suas mensagens, o seu ideário, o seu programa, enfim, a sua pregação não chegará aos eleitores via de regra. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também votou contra o direito dos partidos recém-criados e que ainda não participaram de eleições entrarem na divisão do tempo de propaganda de forma proporcional aos integrantes de sua bancada na Câmara. Eu diria que aos partidos novos falta povo. E eu não conheço democracia sem povo. E como é que o povo se manifesta? Se manifesta basicamente na hora que vota. De acordo com a ministra Carmen Lúcia, muitos deputados federais são eleitos graças à estrutura partidária e ao sistema de listas. Ou seja, de acordo com a ministra, se elegem fundamentalmente pelo apoio do partido. Me parece razoável, portanto, que o parlamentar que pode desfiliar-se por motivos legítimos, mesmo com a criação de um novo partido, possa se beneficiar da estrutura
que lhe foi garantida pelo partido para beneficiar na sequência eleitoral outro partido novo que nunca passou por uma eleição e que fica em condições de muitos que estão labutando tempos para convencer os eleitores. Esses partidos nanicos provavelmente vão ter segundos. Dificilmente terão condições de colocar as suas propostas efetivamente. Provavelmente eles vão ter que se vincular à programação de outros partidos para que eles possam fazer as suas campanhas. Depois do intervalo, veja os impactos que esta decisão traz para as eleições municipais de 2012. Voltamos daqui a pouco. O Grande Julgamentos apresenta a decisão do Supremo sobre a divisão de tempo no horário eleitoral gratuito no rádio e na TV para aqueles partidos pequenos ou recém-criados. E é este julgamento, concluído em junho de 2012, que você acompanha agora no programa. O julgamento no Supremo, concluído em junho deste ano, beneficia diretamente o PSD, o Partido Social Democrático, legenda fundada pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. A legenda tem 52 deputados federais e é a quarta maior bancada da Câmara. Mas, de acordo com a decisão da Suprema Corte, eles contam para o cálculo do tempo apenas os fundadores do partido, cerca de 30 deputados. Ele foi eleito por uma outra estrutura partidária, por uma outra agremiação. Mas a lei possibilita que ele se filie a esse novo partido dentro do prazo de 30 dias ou que até participe da criação do novo partido, né? Então, essa migração dele não é ilegal. Se ele não puder, esse novo partido, participar do horário gratuito, a não ser naquele 1/3, ele vai ter muita dificuldade, mesmo tendo uma representação grande no Congresso, de eleger algum prefeito, de eleger algum vereador, porque ele não vai ter espaço na propaganda eleitoral gratuita, nem no rádio, nem na televisão. Então, claro, não é justo o partido pelo qual ele se elegeu. Provavelmente não, mas a gente tem que agir conforme a legislação que nós temos, né? Você tem muitos partidos, mas a programação ou o que eles oferecem é quase que a mesma coisa. E todos eles querem uma coisa só, o voto do eleitor. Então eles fazem o mesmo proselitismo, o mesmo discurso de que vão mudar o mundo, que vão melhorar a vida do cidadão, que vão ser mais honestos, que não vão combater a corrupção, que vão fazer todo tipo de mudanças que a sociedade espera. E ao ter o mandato em mãos, tomam posse e executam o mesmo jogo anterior. Por quê? Não é apenas essa forma de regulamentar a comunicação com o eleitor que muda o sistema político. É preciso mudar o sistema político como um todo. O cientista político também adverte aos eleitores sobre o valor que o voto pode trazer para o futuro do país. O compromisso cívico do cidadão escolher, votar e acompanhar o desempenho dos seus eleitos, daqueles que eles deram voto. Deveriam ser feitas campanhas educativas, campanhas de esclarecimento, campanhas propositivas para que a população pudesse escolher entre aqueles que vão, de fato, além de oferecer, implementar o melhor para aquela comunidade. Lembrando que esta decisão vale a partir das eleições municipais de 2012. O programa de hoje fica por aqui. Se você quer mandar sugestões, entre em contato com a gente pelo e-mail grandejulgamentos@stf.jus.br. Nos vemos na próxima semana com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!